Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos estar meditando em um texto em Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, segunda carta de Timóteo. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Note bem que a Bíblia está dizendo que toda escritura é dada por inspiração de Deus. Agora, o que nós entendemos por inspiração? Inspiração é o sopro de Deus na mente dos escritores sagrados para poderem transmitir uma mensagem que vá cumprir um objetivo pelo qual Deus tem proposto. E é sempre nesta tônica que Deus dá a sua palavra ou a inspiração para uma palavra de Deus, para instruir em justiça, para corrigir, para repreender, para estabelecer uma doutrina. Agora nós devemos saber de algo muito simples, é que existem situações e circunstâncias em que um registro bíblico não é necessariamente uma palavra de Deus. Uau! Isso é muito sério, porque eu não posso afirmar que tudo que está escrito neste livro foi Deus que disse. Muitas vezes foram homens. Muitas vezes foi até o próprio diabo que disse. E como está na Bíblia? A palavra do diabo seria declarada ou classificada como uma palavra de Deus? A palavra de um ser humano, uma expressão humana, poderia ser tratada como palavra de Deus? Com certeza não. Então nós devemos saber que aqui todo o registro ele é inspirado por Deus, mas nem toda a palavra veio de Deus. Pode parecer um pouquinho difícil num primeiro momento para entender, mas imagine quando Deus pergunta a Satanás, naquele caso de Jó, de onde Satanás estava vindo e o que ele estava fazendo. Ele declara: eu venho de rodear a terra e passear por ela. E o diálogo de Deus com Satanás continua. Deus pergunta: você viu o meu servo Jó? E é claro, o diabo diz: tudo bem, eu vi, eu sei que ele teme a ti por causa do bem que o Senhor faz para ele. Então, toda esta palavra do diabo, ela é do diabo, ela não é palavra de Deus. Você lembra da tentação de Jesus? Quando ali no deserto, o Satanás se apresenta ao próprio Senhor Jesus e lhe faz algumas propostas. Aquelas propostas foram propostas de Satanás. Mas por que estão na Bíblia? Por que estão no livro que chamamos de a Palavra de Deus? Elas estão ali, registradas como inspiradas por Deus, ou seja, o registro foi inspirado por Deus, muito embora a expressão não tenha sido inspirada por Deus. E é claro, até mesmo nesta palavra nós podemos aprender, nós podemos ser instruídos, mas não podemos misturar tudo e dizer que tudo é a palavra de Deus. Em muitas circunstâncias foram palavras de homens. Me lembro daquela questão quando Jesus conversa com Pedro sobre a sua morte, sobre o que ele haveria de passar, sobre o seu sofrimento. Pedro lhe chama à parte e diz: Senhor, de modo algum isso vai acontecer contigo? Tenha dó de ti mesmo, Senhor. O Senhor não vai permitir que isso aconteça contigo? Ele, naquele momento, ele fala para Pedro: para trás de mim, Satanás. Você não conhece os planos de Deus.
você não fala como um plano de Deus, mas como plano de homem. E é claro, o registro desta passagem, o registro das palavras, foram sim inspirados por Deus, mas não o conteúdo. Então vamos saber diferenciar, porque muitos às vezes pegam até questões e textos que não trazem uma certa direção de Deus e aplicam em suas vidas para o seu mal. Algo terrível aconteceu alguns anos atrás, só para ilustrar o que eu estou falando, em que um pai começou a abusar de suas filhas sexualmente. E esse pai, ele tinha a palavra de Deus como sua regra. Ele estava até na igreja. E quando ele foi chamado a atenção que tal ato era passível até de punição penal, ele disse: não, na Bíblia nós temos que Ló, o sobrinho de Abraão, ele teve relações e teve filhos com as próprias filhas. Então eu não estou errado. Olha para vocês verem, quando uma pessoa às vezes não diferencia o que é um registro dado por Deus ou inspirado por Deus de uma palavra dita por Deus. Então vamos saber selecionar, separar, avaliar, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, no sentido de que o seu registro foi inspirado por Deus. Mas, muitas vezes, a palavra, muitas vezes, o que foi dito não foi inspirado por Deus. Ok? Fiquem todos na paz.